Os valores que me guiaram, e não só pela minha carência afetiva, emocional, e de ter sido dilacerado muitas vezes, então eu acho que a coletividade é um dos bens que a sociedade tem que conservar, né? Você sozinho não vai a lugar nenhum. E quanto mais você convive, por exemplo, eu morei em comunidade, numa comunidade hippie rural, depois eu vim morar numa comunidade hippie urbana. Dessa comunidade hippie urbana eu fui para o mosteiro. O mosteiro era cenobita, não era eremita, né? Os cenóbios são monges que vivem coletivamente. E lá tudo era dividido. A escala de trabalho, a escala de comida, a escala de atendimento ao público que procurava o mosteiro. Então isso me deu uma experiência muito legal. E um dos valores que eu acho mais fundamental é essa convivência social. Né? Quanto mais você se priva e se isola, né? Claro que os monges eremitas têm um grande valor e as pessoas que têm essa vocação eremita têm mais é que cumprir. Mas que o coletivo sempre é mais gratificante, é mais agregador de valor, né? Você veja que o próprio Buda passou muitos anos no isolamento, depois ele criou um cenóbio, né? E até o final da vida dele, ele viveu em comunidade com a comunidade. Então, isso é um grande valor que a gente não pode desprezar e tem sempre que correr atrás, né, dessa convivência social e da ajuda mútua, né? Você ajuda, você recebe, você dá, você se gratifica, você troca, você acumula. Então, eu acho que esse é um dos maiores valores que a humanidade e extremamente necessário, né? Bom, um dos grandes desafios que nós tivemos foi uma proposta que recebemos de povoar um mosteiro em Portugal. Portugal teve várias revoluções e uma das principais revoluções de Portugal, quer dizer, todas elas, né, Primeira República, Segunda República e Terceira República Portuguesa, confiscou os bens da igreja. E o Estado ficou com todos os conventos, mosteiros, igrejas, paróquias. E depois o Estado não sabia o que fazer com isso. Então, como a igreja voltou a Portugal, mas de qualquer maneira eles não devolveram os bens da igreja. Ficou de propriedade do Estado, mas o Estado tinha dificuldade do que fazer com isso. Então, muitos foram transformados em escolas, museus, centros de cultura, mas alguns eram muito procurados pelos turistas para ver a origem. Por exemplo, Portugal nasceu no mosteiro de São Martins de Tibães. Houve um casamento de um rei espanhol com uma rainha inglesa e não tinha reinado para esse povo, não tinha terra. Aí resolveram pegar uma parte da Península Ibérica e transformar em Portugal, que seria o reinado, né, dessa rainha inglesa com um rei espanhol. Então nasceu Portugal. E isso foi tramado, costurado, arquitetado no mosteiro de São Martins de Tibães, e quem fez esse belo e incomensurável trabalho foram os monges beneditinos, que fizeram essa costura. Daí nasce Portugal. Isso está lá na Torre de Belém, nos mosteiros todos, nos museus de Portugal. Você chega até a história de Portugal, e a verdadeira história de Portugal é essa, né? Então, a religião e os mosteiros, principalmente esse mosteiro histórico de São Martins de Tibães, que fica em Braga, é um mosteiro que precisava ser povoado, ter monges lá, né? A Europa unificada, e a Europa só existe por conta dos mosteiros beneditinos, cistercienses também, e vários outros, né? E é um trabalho assim de resgate histórico da maior importância. E atualmente os portugueses têm essa visão. Então nos convidaram para povoar esse mosteiro lá. E nós arregimentamos aqui vários monges brasileiros que tinham interesse também em ir para Portugal. E fizemos esse trabalho de povoar alguns mosteiros para que, ao turista chegar, ele fosse informado dessa contribuição e dessa história incomensurável, né, que é a contribuição da vida monástica para a cultura ocidental.